a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao evento de encerramento do Programa de Inovação Aberta do Centro de Ciências da Saúde, com o tema Conexões para o Futuro, Parcerias Estratégicas e Inovação Aberta. Este evento conta com os seguintes apoiadores: Emerge, consultoria de inovação especializada em DevTech. Obrigada. FINEP, financiadora de estudos e projetos, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Maria, Inovatec e UFSM Parque Tecnológico. Os participantes do programa passaram por várias etapas, como treinamento, submissão de projetos, estruturação de modelo de negócios, propostas de parcerias, além de se prepararem para o evento final. O curso ofereceu formas de transformar suas pesquisas em soluções aplicáveis no mercado, maneiras de desenvolver propostas de parcerias e planos de negócios. Este encontro marca o encerramento de uma jornada de colaboração e criatividade, na qual ciência, inovação e mercado caminharam juntos para impulsionar soluções de alto impacto para a área da saúde. E hoje tem como objetivo propiciar aos participantes um momento de apresentação do pitch de seus projetos para potenciais empresas, gerando novas oportunidades de negócio e fomentando parcerias estratégicas. Agradecemos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Luciano Schuch, da pró-reitora adjunta de Inovação e Empreendedorismo da UFSM, Lauren Lorenzoni, e da diretora do Centro de Ciências da Saúde, professora Maria Denise Schmidt, e o gerente de projetos da Emerge, Douglas Veronese. Agradecemos também a presença de todos e todas aqui no Espaço Colab, a quem nos acompanha pela transmissão online e a presença dos convidados que compartilharão suas experiências conosco nessa manhã. Ana Cláudia Neves, Ana Lúcia Prado, Letícia Cruz, Maria Denise Schmidt, Marion da Silva, Roselei Faxineto. Para darmos início ao nosso evento, convidamos o gerente de projetos da Emerge, Douglas Veronese, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, primeiramente, cumprimentar a pró-reitora adjunta e dizer que é uma grande alegria poder ver esses projetos finalizados e apresentando os pitches aqui. Também comentar que hoje a gente não necessariamente termina essa jornada de trabalhar esses projetos e estruturá-los para preparar a conexão com o mercado. Na verdade, a gente inicia a jornada aqui. Uma vez que o primeiro resultado que a gente tem aqui de experiência na Emerge, trabalhando desde 2017, conectando ciência e mercado e levando soluções da bancada até o mercado, a gente precisa primeiro que a ciência esteja estruturada como uma solução em linguagem de mercado. Então, para que a gente possa fazer essa conexão, para que as empresas abram as portas para ouvir sobre os projetos de vocês, eles precisam estar numa linguagem que a empresa está acostumada a receber esses projetos, conseguir tramitar internamente e discutir uma integração ou até mesmo uma parceria de P&D, o interesse em caso haja uma patente licenciar e colocar isso no mercado. Então hoje a gente terminou um trabalho de conscientização, um trabalho de capacitação com esses pesquisadores, para que eles entendam quais são as ferramentas que a gente usa para modelar esses projetos e dentre essas ferramentas está o pitch, que encerra esse trabalho de estruturação, trazendo visão sobre mercado, sobre problema, sobre cliente, trazendo um desenho de modelo de negócio. Por mais que não seja o objetivo da universidade colocar o produto na prateleira, por mais que vários desses pesquisadores não tenham interesse necessariamente em criar uma startup, uma spin-off acadêmica, a gente precisa fazer esse desenho para que a empresa entenda o potencial que esse projeto tem de mercado. A empresa não vai fazer o estudo do potencial de mercado por vocês. A empresa não vai olhar para o projeto de vocês e tentar entender se ele funciona ou não dentro do desafio que ela tem. Isso é um desafio de vocês, professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação. A gente tem que aprender e trazer essas competências para dentro da universidade, para que tanto ao longo do desenvolvimento
quanto no fechamento de projetos de pesquisa, a gente possa envelopá-los nessa linguagem que as empresas estão habituadas a receber. E hoje, então, a gente vai ver alguns desses projetos fazendo sua primeira apresentação. Para muitos professores vai ser o primeiro pitch, que vai ser a primeira vez em que eles vão comunicar esses projetos em linguagem de mercado, e a partir daí a gente vai poder começar a aprofundar com empresas, a entender o real interesse e o real impacto, o interesse das empresas e o real impacto que esses projetos teriam na sociedade e no mercado. Então, como aqui representante da Emerge, agradeço mais uma vez a presença de todos e, em especial, agradeço a dedicação de todos os pesquisadores que participaram dessa jornada. Seja o pessoal que estava só na fase da capacitação, que foi o curso Inovação para Cientistas aqui da Emerge, seja aqueles que participaram da fase de modelagem de negócios, que foi bastante intensa e exigiu muito tempo e muita dedicação deles. Então, todos vocês que estão aqui apresentando hoje, meu muito obrigado por terem participado e colocado todo o esforço de vocês para fechar esses projetos. E, enfim, agradeço aqui ao espaço de fala e passo a palavra aí para vocês. Centro de Ciências da Saúde, professora Maria Denise Schmidt, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o professor Luciano Schuch, nosso reitor da Universidade Federal de Santa Maria, a Lauren, pró-reitora adjunta da Proinova, professoras, professores, estudantes, né, do nosso Centro de Ciências da Saúde. Quero aproveitar esse período para contar para vocês como chegamos até aqui, que eu acho que é importante que todo o pessoal do CCS conheça, né, a história. Eu assumi a direção do centro em 2022, primeira experiência como diretora de unidade da universidade, e a gente fez uma conferência democrática para fazer um levantamento das necessidades do nosso centro. Essa primeira conferência ela se baseou no PDI, que a universidade tem, no Programa de Desenvolvimento Institucional, que tem lá os seus eixos, seus 7 eixos de proposta para a universidade. E dentro desses eixos, e dentro de todo o processo que a gente fez, foram 12 pré-conferências e uma conferência final, uma meta estabelecida lá no final foi estabelecer parcerias dos nossos projetos de pesquisa com empresas e com, né, a fazer essa comunicação com o mercado. Então, a partir daí, a Proinova nos ajudou, né, nesse sentido, de entrar em contato com a Emerge, que foi o curso que o Douglas, né, que está aqui, representou, e a gente começou, então, a oferta desse curso. Então, é um curso que ainda está disponível, que está na plataforma, ele tem toda uma formação para fazer essa transferência, como disse o Douglas. A gente tem uma veia muito forte em pesquisa, a gente faz muita coisa. Nós fizemos um levantamento que está na página do CCS, a gente tem 55 laboratórios dentro do Centro de Ciências da Saúde, mas a gente historicamente fez ou prestação de serviço, ou ação extensionista, ou bancada pura. E essa parte de dizer que o que a gente produz também pode, né, estar no mercado e fazer a conexão com o que é necessidade da comunidade é uma das primeiras vezes que a gente está fazendo. Então, nós temos os projetos finalistas, mas a gente também tem possibilidade de fazer novos projetos, enfim, porque agora o know-how, o caminho, a gente já está trilhando, e isso é uma coisa que já está dada. Uma coisa importante também da gente destacar é a veia feminina do Centro de Ciências da Saúde, que vocês vão ver, a maioria dos pitches serão apresentados por mulheres pesquisadoras, e isso é muito importante para todos e todas nós. Então, eu desejo que vocês tenham uma manhã bem produtiva e que a gente possa sair daqui com mais esperança e com mais possibilidade de avanço dentro do Centro de Ciências da Saúde. Muito obrigada. Agora, convidamos o magnífico reitor da UFSM, professor Luciano Schuch, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas
inicialmente cumprimentar a Lauren aqui, a nossa pró-reitora adjunto, representando a nossa pró-reitoria de inovação. Eu vi que o professor Daniel também entrou, tá online ali, que não pode estar presente devido a estar com influenza. A professora Maria Denise, aqui nossa diretora do centro. Em nome dessas duas mulheres que têm ajudado muito a nossa gestão a chegar onde está hoje aqui, cumprimentar todos vocês que estão aqui hoje, estão também online aqui, cumprimentar o Douglas, representando a Emerge, um grande parceiro, a Emerge, das nossas ações aqui no Inovatec, na ProInova, e nesse grande projeto que chega no momento, não é no final, que chega num momento importante, que é apresentar alguns desses resultados. Dizer que a fala da professora Maria Denise, de porquê desse curso, essa capacitação, e chegar nesse momento do pitch aqui, é uma caminhada longa. Na verdade, essa discussão a gente sempre enxergou aqui no Inovatec, na época da Agitec, que o CCS tinha um grande potencial, Diferente de outras unidades de ensino que já estavam mais conectadas com o mercado, com o setor produtivo, com a transferência de tecnologia, já com alguns royalties, e alguns programas de pós-graduação muito já conectados, já com uma linguagem, com mestrados já voltados e doutorados voltados para além do artigo científico, para além de uma tese, de uma dissertação, mas sim também de um produto que seja possível de a gente colocar rápido à disposição do mercado, que seja possível de virar uma startup, seja possível de virar uma tecnologia, virar um produto, e isso nós, cada vez mais, que eu digo, ajudar a indústria nacional, ajudar a gerar riqueza para o nosso país. Eu tenho um orgulho bem grande, e eu sempre digo isso. Logo que a gente está na universidade, a gente veio com um grande objetivo para cá. Quando eu entrei em 2009 na universidade, estou com 16 anos na universidade. E logo que a gente entrou, a gente começou muito nessa caminhada de querer fazer isso, fazer projetos com o setor produtivo, com a indústria. E eu sempre brincava que daí teve uma reunião com os pró-reitores, com todo mundo, e nós tínhamos 4 professores, pesquisadores novos que estavam incomodando muito. E a gente era chamado os guri que queriam dobrar de salário. Essa era a visão da nossa universidade em 2009, guri querendo dobrar de salário. O mais legal de todo é que esses guri todos hoje estão na alta gestão da universidade. Na alta gestão da universidade, fazendo uma transformação na universidade. E a ProInova veio com um grande objetivo, que ela nasceu, essa pró-reitoria, que é proteger o trabalho que vocês fazem. É dar luz para o trabalho que vocês fazem. É conectar o trabalho que vocês fazem com a sociedade. Esse é o grande objetivo. Com a propriedade intelectual, de nós poder proteger. A Laura sabe nossas brigas que a gente tem hoje. E como é lindo ver hoje empresas brigando com a gente porque a gente tem patentes protegendo ações que são feitas na nossa universidade. Que antes, quem é que consegue utilizar um artigo científico que a gente faz com alta complexidade e pegar aquele artigo científico, ler e transformar aquilo num produto? Só grandes empresas. Então, tirava conhecimento para que grandes empresas cada vez consolidassem mais. Agora, com o que a gente está fazendo, com todo esse trabalho de conexão, vocês estão muito mais próximos desse mundo, de sentar, de negociar, de desenvolver junto esse trabalho, e aí sim nós chegar no pequeno, no próximo, e conseguir fazer a transformação. E no CCS, isso é lindo de ver, professora Maria Denise, é essa caminhada também de ter agora vocês todos com grandes multiplicadores desse projeto, que esses pitches que vão ser apresentados hoje, eles sejam, na verdade, um estímulo para que a gente consiga multiplicar isso cada vez mais no CCS, na universidade como um todo. E esse é um outro grande objetivo da ProInova, que é criar essa cultura dentro da universidade. A fala do Douglas, de a gente ter uma linguagem que o setor produtivo entenda, é uma caminhada. E eu brinco bastante quando eles começavam, logo começava nessa caminhada e falava CEO, se for, não sei o que vocês estão falando. E é uma linguagem diferente. O pitch, eu sempre pedi uma apresentação. Então, essa discussão toda a gente tem que começar a virar uma rotina também para nós. Porque está lá fora. Mas isso sem nunca a gente perder o nosso DNA. Nosso DNA, que fazia ciência, fazia pesquisa, formar recursos humanos. E nunca é privatizar a universidade por dentro. Nunca. É, na verdade, nós proteger o que está sendo feito na universidade e dar valor para o que a gente está fazendo na nossa universidade, que a ciência brasileira faz com muita propriedade. Então, só dizer para vocês que estão no caminho certo. Muito bom estar aqui, nesse momento, junto com a professora Maria Denise, que vem rompendo algumas barreiras, junto com a nossa Pró-Reitoria de Inovação,
que está fazendo uma transformação na nossa universidade. Mas é um caminho contínuo, e que vai sempre existir essa caminhada. Claro que nosso grande objetivo aqui com a Proinova e Novatec é que um desses trabalhos e outros que podem vir, vira uma startup, que vira uma empresa que vai prestar serviço e que depois vai ser absorvida, que vai ter sendo um trabalho. Mas eu sempre, o objetivo final lá é uma nota fiscal. É uma nota fiscal, é gerar recurso, é gerar royalties, é nosso objetivo. Mas ele não é o principal. Nosso principal objetivo são vocês. É a transformação que vocês passam nesse caminho. O funil da inovação para chegar lá numa nota fiscal no final e virar um produto é um caminho complexo que na verdade poucos chegam lá. Mas a transformação que vocês passam nesse caminho, eu tenho certeza que qualquer um de vocês que participaram dessas capacitações saem diferente. Vão para o laboratório fazer as suas pesquisas, seus projetos de extensão, seus projetos na bancada pura diferentes. Vão para uma sala de aula diferente. Vão para uma entrevista de emprego diferente. Vão enfrentar os problemas da vida completamente diferentes. Esse é o nosso grande objetivo. A gente perde pessoas nessa caminhada de inovação, perdemos. Mas é lindo perder. É lindo perder porque a gente perde pessoas muito mais fortes, muito melhores, que estão crescendo. Esse é o nosso objetivo missional. Esse é o nosso grande objetivo missional. Isso vale para quem está na pesquisa, porque acontece a mesma coisa na pesquisa, vale na extensão, vale na inovação, vale no ensino e vale em todas as ações. Mas eu tenho certeza que vocês estão transformadas e transformados. Esse é o nosso grande objetivo. E que bom estarmos aqui. No CCS, que eu sempre disse também, quando a gente começava nessa caminhada, essa discussão, lá há uns 10, 15 anos atrás, que nós estávamos discutindo a inovação na universidade, e tinha um preconceito muito maior. E aí o professor Hélio, que hoje não está mais, está em Porto Alegre, lá ajudando, implantando toda a inovação lá na Universidade Federal da Saúde, da UFSPA, lá, que foi agora fazer uma nova caminhada. E o professor Hélio, eu tinha uma briga muito grande com o professor Hélio. O professor Hélio queria que tudo acontecesse aqui. Sempre, não, é na Agitec, tem que ser aqui no Arena do Parque, é tudo aqui. Eu disse, não, está errado, professor Hélio. Tem que acontecer onde? Na unidade de ensino. Tem que acontecer na base. É na unidade de ensino que é a transformação. Eu sempre digo, quem vem de lá até aqui, já está transformado, porque veio até aqui. Só que onde é que está a nossa maior riqueza? Na unidade de ensino, na sala de aula, nos nossos laboratórios, está a maior riqueza. É lá que tem que acontecer. Por isso que é lá que tem que ter sala de aula inovadora, é lá que tem que ser as capacitações, é lá que tem que acontecer. E aí, quando vem para cá, já vai vir um plano de negócio, já vem uma ideia já mais consolidada, já vem um pesquisador, né, professor Alexandre, já vem um pesquisador que já tem uma ideia, que já está enxergando, que já passou por essas discussões. É isso que a gente precisa, mas é lá que tem que acontecer. Então, aqui é um espaço, óbvio, diferenciado para fazer as conexões, mas a gente tem que trabalhar onde? Lá na base do nosso funil, que é o nosso grande pilar institucional, que são os nossos estudantes, nossos pesquisadores, nossos técnicos de educação, que estão fazendo a transformação e faz lá a transformação. E por isso que vocês têm um papel agora gigantesco, ser esse multiplicador. Levar essa ideia, discutir com todos e mostrar que é possível chegar aqui, é possível estar numa startup, é possível gerar uma patente, é possível gerar um produto que vai transformar a nossa sociedade. E quando eu falo produto, cuida, às vezes fala produto, né? Mas é um produto, é uma tecnologia que vai melhorar um processo, vai melhorar o desenvolvimento do nosso país. Esse é o nosso objetivo. Já falei muito. Douglas, mais uma vez, obrigado por essa parceria que a gente tem já há muito tempo. E isso tudo fruto da política de inovação. Não esqueça, política de inovação. Que hoje os recursos que vêm desses royalties, que vêm das taxas dos projetos, não todos, né? Não todos, porque ainda o nosso legislador, o Brasil, ainda consegue nos quebrar a cada momento a nossa burocracia. O nosso fundo de inovação tinha quase 5 milhões, por uma diferença de 5 milhões por ano, que nós reinvestimos em inovação. Por uma mudança de interpretação, né, Laura, que nos derrubou, a gente está tentando derrubar, caiu para 1/4 desse valor, menos um pouco. Então, esse projeto é financiado pelo fundo, antes da mudança. Então, hoje, nosso recurso está bem menor, porque, na verdade, as taxas dos projetos servem para fazer isso aqui. As taxas do projeto servem para manter a inovação, e nós estamos sempre fomentando a inovação na nossa universidade. Essa política de inovação, que a gente luta muito por ela, como a gente luta pela universidade inclusiva, a gente luta pela política de extensão, a gente luta pela igualdade de gênero, a gente luta por essa universidade cada vez mais diversa, mais inclusiva. Parabéns a todos, que bom vê-las aqui. Obrigada pelas palavras, reitor. Para começarmos o nosso evento, daremos início à sessão de apresentação dos pitches.
Os grupos irão apresentar suas propostas inovadoras em saúde, desenvolvidas ao longo do programa. Cada grupo terá tempo determinado para apresentar, e ao final das exposições, abriremos para comentários e interações com os convidados. Lembrando que este é um momento de networking estratégico com representantes de empresas, instituições e possíveis parceiros, que se encontram online. Nesse momento, chamaremos a pesquisadora Ana Cláudia Neves para a sua fala. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou enfermeira do Hospital Universitário, trabalho na unidade pediátrica. Atualmente estou no doutorado em enfermagem e trouxe a proposta do PedSafe, um aplicativo para dosagem de cálculos dos antimicrobianos em pediatria. Então, ele se encaixa no problema, no contexto da segurança do paciente pediátrico, onde preparar e administrar os medicamentos em pediatria é um processo complexo, demanda muita atenção, muito conhecimento, porque os erros em pediatria podem ser 3 vezes mais do que acontece nos adultos. Então, esse é o risco que a gente que atua na enfermagem pediátrica está acostumado a vivenciar. E a classe medicamentosa que eu trago nesse aplicativo são os antimicrobianos, que representam 25% a 35% dos pacientes hospitalizados. Ou seja, pacientes hospitalizados, eles recebem antimicrobianos nessa proporção. E isso representa um gasto, né, para a unidade hospitalar, de 20% a 50% da receita. Pode passar. Então, a construção desse aplicativo se deu durante o meu mestrado, do macro, né, que é a segurança do paciente em pediatria, desenvolvimento da tecnologia, fechou, então, o nicho dos antimicrobianos e se deu com a coleta de dados dentro da unidade pediátrica do Hospital Universitário, com os profissionais de enfermagem, através da observação participante, grupos focais e revisões de literatura, na qual foi construído o protótipo, que é o produto do conhecimento. Pode passar. Então, esse é o PedSafe. Ele foi construído com a proposta de segurança do paciente pediátrico para as dosagens dos antimicrobianos. Ao acessar a primeira tela, a proposta é trazer os principais antimicrobianos que as unidades pediátricas utilizam. Ficou em 3 telas a lista que foi, né, elencada pela equipe. Pode passar. A próxima tela, então, ao acessar o antimicrobiano que a gente precisa, né, as informações, temos a apresentação, reconstituição, diluição e tempo de infusão que podem ser consultados nele. E, por fim, a calculadora. A proposta do PedSafe, então, é validado, né, o conteúdo é validado com base em evidências científicas, tem um suporte visual e linguagem acessível, ele promove, né, evita as falhas terapêuticas durante esse processo medicamentoso, o cálculo, né, automatizado das doses, e uma segurança no preparo e administração dos antimicrobianos. Pode passar. E, por fim, a calculadora, que está em fase de construção. Ao acessar o antimicrobiano, a equipe completa apenas a parte da dosagem prescrita pelo médico, né? E a calculadora já nos dá a administração, a rediluição e o tempo de infusão. Porque, atualmente, no nosso processo de trabalho em pediatria, as prescrições médicas elas são automatizadas, mas em dosagens, miligramas. E no serviço de pediatria, nós precisamos converter as miligramas para os ml, tempo de infusão, de acordo com
com a criança, né? Que a gente tem a faixa etária de 0 a 14 anos. Então, esses cálculos atualmente são feitos manual. Então, a proposta do aplicativo é reduzir o tempo, padronizar esses cálculos, evitando principalmente o tempo da internação por erros em cálculos e reduzindo custos. Então, a proposta do PedSafe se propõe em ser um aplicativo simples, com cálculo preciso, seguro e rápido, né? Porque os erros dos antimicrobianos eles geram um custo que pode chegar a 35 bilhões de dólares e, principalmente, agravar a resistência antimicrobiana, bacteriana. O uso dos antimicrobianos em pediatria pode ultrapassar R$46 mil em um único serviço. E esse aplicativo, então, ele pode reduzir esses erros, otimizar doses e diminuir custos. É essa a proposta, padronizar os cálculos das dosagens para evitar erros e diminuir os custos. A equipe, então, é composta pela professora doutora Rafaela Andoli, que é a minha professora orientadora, a co-orientadora, a professora Cristiane de Paula, e eu, doutoranda em enfermagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei se é no final que a gente faz as perguntas. Nesse momento, convidamos a pesquisadora Letícia Cruz para a sua fala. Deu. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Vocês sabiam que muitos cosméticos atuam pela deposição de um filme na pele, cabelos e unhas? As substâncias que formam esses filmes são de origem sintética, são polímeros sintéticos que conferem durabilidade, resistência à água e sensorial agradável às formulações. No entanto, esses polímeros sintéticos, eles trazem algumas preocupações quanto ao impacto à saúde humana e o impacto no ecossistema. Por quê? Porque esses polímeros sintéticos, eles podem induzir reações alérgicas, podem conter contaminantes, impurezas, que muitas vezes são relatadas como sendo carcinogênicas, apresentam muitas vezes uma dificuldade de remoção, são oriundos de combustíveis fósseis, portanto, não são biodegradáveis, persistem no ambiente e podem dar origem a microplásticos. Então, esse tema dos microplásticos é um tema que causa bastante preocupação atualmente, gerando, então, essas preocupações em relação à saúde humana e ao ecossistema. Tá? Então, o que está acontecendo? Há uma mudança regulatória global surgindo para substituição desses polímeros sintéticos. Isso está sendo tão importante que é capa da revista National Geographic da Espanha desse mês. Então, o que acontece? Para substituir esses polímeros sintéticos, a gente pode trabalhar com polímeros naturais. E é isso que o nosso grupo vem fazendo. A gente vem desenvolvendo filmes biopoliméricos que formam películas finas e flexíveis nos locais onde eles são aplicados. Esses biopolímeros eles podem ser obtidos a partir de diversas fontes naturais, todas renováveis, são biodegradáveis, biocompatíveis, apresentam atividades biológicas diversas, podem proteger peles sensíveis, proteger as superfícies contra a radiação ultravioleta. São polímeros, muitas vezes, multifuncionais, além de agentes filmógenos, eles podem funcionar como agentes gelificantes, espessantes, estabilizadores de formulações e promovem um menor acúmulo de resíduos. O mercado nessa área ele vem se expandindo bastante por causa dessa forte demanda por ingredientes de origem natural. Tá? Então, esses são os principais players. Algumas dessas empresas elas são muito conhecidas no ramo alimentício, mas também têm atuado na produção de matérias-primas para o mercado farmacêutico e cosmético.
existe um grande investimento atualmente em pesquisa e desenvolvimento na busca de novos biopolímeros ou modificações em biopolímeros que já existem. Esse mercado ele é bilionário. Então, o mercado de cosméticos ele está avaliado atualmente em 48 bilhões de dólares, e o Brasil é o quarto mercado mundial em cosméticos, e empresas que queiram atuar nesse segmento, empresas novas, empresas iniciantes, elas podem abocanhar até 3% desse mercado nacional, e empresas mais consolidadas, nos primeiros anos de funcionamento, até 10% do mercado. Então, qual é o estágio atual de desenvolvimento dos filmes biopoliméricos que a gente trabalha? Então, a gente já tem a tecnologia de várias formulações validada no laboratório, a gente já fez todo o desenvolvimento, testes de estabilidade e de segurança das formulações, reforçando que esses filmes eles são promissores para as aplicações cosméticas. E o que a gente está buscando agora? Um parceiro para o codesenvolvimento, empresas que buscam inovação, ampliar o seu portfólio de produtos. Então, estão no nosso radar empresas que trabalham com produtos naturais e sustentáveis e que possam ter atuação nacional e internacional, para a gente fazer uma parceria para a produção de protótipo, escalonamento da produção dos nossos filmes biopoliméricos e saltar, então, para um estágio de maturidade tecnológica mais elevado. Tá? Eu sou a Letícia, sou pesquisadora e líder do grupo de pesquisa Labtec Nano, sou doutora em ciências farmacêuticas, tenho um pouco mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de formulações farmacêuticas e cosméticas, e a Charlene de Menezes, que está aqui, faz parte da equipe, ela é doutora em bioquímica, técnica em laboratório, e já trabalha há quase 10 anos conosco nessas pesquisas. Obrigada. Muito obrigada. Agora, convidamos a pesquisadora Ana Lúcia Prado para a sua fala. Um marcador aqui ou é só vai para frente e para trás? Eu acho que ele só vai para frente e para trás. E onde é que vai para frente e para trás? Deixa eu ver com o Maurício. Esse aqui? Ah, tá. E vai para frente o primeiro. O que anda o último e o sinalizador o primeiro. Ah, tá. E volta ao dedo de cima. Tá bom. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Ana Lúcia, do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação. E o que eu trago aqui hoje para vocês é o resultado do meu trabalho frente à reabilitação de pacientes neurológicos dentro do Hospital Universitário de Santa Maria. O AVC é um infarto que acontece no cérebro e é a primeira maior causa de incapacidades no Brasil. Desculpe, ai. Como é que eu volto ali? 1 em cada 6 pessoas terão AVC durante a vida. E no Brasil existem 500 mil novos casos de pessoas acometidas. E essas pessoas, quando sobrevivem, elas passam a desenvolver uma contratura e inflexão de punho e dedos, e que, para corrigir esse problema, existe no mercado inúmeros modelos de órteses para tratar, mas nem todas, ou a maioria delas, elas não atendem às necessidades de todos os pacientes. O que nós propomos, então? Nós propomos manter a mão espalmada e os dedos abduzidos. Essa é a nossa proposta. E o nosso diferencial é uma órtese leve, ventilada, estética e autoaplicável. Ou seja, o paciente tem autonomia de aplicar essa órtese, de colocar essa órtese com a mão livre. O que ela garante? A inibição do padrão hemiplégico durante todo o tempo de uso. Por quê? Porque nós suscitamos um reflexo axial, que é um reflexo que evoca uma resposta extensora. Então, esse é o grande diferencial dessa órtese, garantir essa quebra de padrão durante o uso. E ela é compatível com outras técnicas de tratamento fisioterapêutico usadas, né, na nossa rotina de atendimento. A nossa proposta de valor, então, a Manufix, que é o nome que nós demos a essa órtese, ela propõe eficiência, autonomia e estética, a um custo acessível e com produção nacional escalável. Nós queremos, então, sair disso para isso.
De onde nós viemos e para onde nós vamos? Nós viemos de testes criativos dentro da nossa rotina, dentro do hospital universitário, na assistência a pacientes neurológicos. E nós chegamos a esse protótipo, validado clinicamente, testado em mais de 40 pacientes, com uma resposta bastante positiva nesses 40 pacientes. O nosso momento, né, de maturação tecnológica está no nível de 3, de 4 a 5, e o nosso próximo passo é realmente desenvolver modelos em 3D, impressão funcional, testes de protótipo de produto e registro na Anvisa. Um modelo de negócio, então, nós buscamos o quê? O cliente, nossos, em potencial, plano de saúde e usuário, licenciamento e parcerias de pesquisa e desenvolvimento e criação de empresas derivadas para desenvolver um kit clínico para reabilitação e protocolos hospitalares e parceiros para design, produção e comercialização. Numa análise rápida assim, de mercado, eu trago aqui para vocês que, com o envelhecimento populacional e o aumento da sobrevida após AVC, a demanda para soluções acessíveis ela tende a crescer. E essa órtese, então, que propomos, ela responde a uma dor real. No mundo, temos aproximadamente 30 a 50 milhões de pessoas com sequelas neurológicas. No Brasil, só sequela motor após AVC, 2,1 milhão. Então, na nossa projeção interna, nós poderemos atender, ao longo de 3 anos, uma projeção de 21 sujeitos, que serão as pessoas que poderão ser atendidas diretamente pelo nosso produto. A equipe, então, no desenvolver desse protótipo, eu sou a idealizadora e desenvolvedora e passei a usar esse protótipo lá com os nossos pacientes. A partir de agora, o que eu venho buscar? Eu venho buscar, então, uma parceria e, com a ajuda, obviamente, da ProInova, buscar um design, um engenheiro biomédico, um ortesista e um gestor de inovação. Concluindo, a Manufix é mais do que um dispositivo. É um símbolo de reabilitação com dignidade, conforto e beleza. Estamos em busca de parceiros, investidores e instituições para transformar esse projeto em um produto que possa impactar milhares de vidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, convidamos as pesquisadoras Maria Denise Schmidt e Fernanda Barbizan para suas falas. Oi? Já é o meu? Já é. Aqui eu passo para baixo. E se tu quiser usar um laserzinho, tu usa esse primeiro botão. Tá, a Fernanda não chegou, né? Não. Fala bem? Ela estava em prova. A Duda está aí. Bom dia novamente. Então, quem é que vai controlar o tempo? Já posso começar? Como é que funciona? Pode começar? Eu vou apresentar para vocês um projeto. A professora Fernanda está em aula, então ela não conseguiu chegar a tempo. O nosso projeto se intitula Efeitos da anredeira cordifolia na cicatrização da lesão de pele de pessoas com diabetes. A nossa equipe é formada por mim, pela professora Fernanda Barbizan, a doutora Elisa, a Maria Eduarda, que está aqui conosco, e uma esteticista, que é a Natália Benuto. Um pouquinho do nosso problema. A diabetes mellitus é uma doença sistêmica crônica, caracterizada por altos níveis de glicose no sangue. Hoje a gente tem 590 milhões de adultos de 20 a 79 anos vivem com diabetes no mundo. Afeta em torno de mais ou menos 15 milhões de brasileiros, ou seja, mais ou menos 7,2% da nossa população. Dos pacientes com diabetes, 25% deles desenvolvem lesão de pé, que é uma lesão resultado, né, da hiperglicemia. Então, acontecem as úlceras no pé. Dessas úlceras, desses pacientes com úlcera, 85% deles sofrem algum tipo de amputação. E a causa principal é a diabetes, né? Então, a gente apresenta como necessidade a ser solucionada. É uma ferida de difícil cicatrização em pessoas com diabetes.
Existem tratamentos tradicionais, medicação, cobertura, que são de alto custo, ainda temos um custo muito elevado. Os problemas associados, o paciente com pé diabético, ele tem dor crônica muito acentuada, as infecções, a amputação, a perda de qualidade de vida desse paciente. Na sociedade, a gente apresenta uma exclusão social em função da lesão, e também um alto custo nos sistemas de saúde, porque as internações que acontecem, cirurgias, demandam vários custos. Então, esse projeto se propõe a caracterização mais eficiente, a cicatrização mais eficiente, com menor custo em lesão com pacientes com diabetes mellitus. Contar um pouquinho de onde a gente chegou na Anredeira cordifolia. A Anredeira cordifolia ela tem um uso popular mais acentuado no Nordeste do Brasil. É uma planta considerada uma erva daninha, uma punk, também com pesquisas em alimentação de animais. Ela usa, né, muito popularmente na população germânica nas lesões no norte do estado. Numa revisão de literatura, ela apresentou várias propriedades terapêuticas, como ação cicatricial, antibacteriana, analgésica, antihipertensiva, enfim, tem uma lista de propriedades já reportadas na literatura. O nosso experimento dentro do laboratório de biogenômica, que tem vários experiências em testagem dentro da nossa universidade, a gente testou essa melhora na migração dela e proliferação de fibroblastos em ambiente hiperglicêmico com um modelo que simula a ferida do paciente diabético. Nessa pesquisa, ela aumentou a deposição de colágeno e a expressão dos genes associados à matriz extracelular. Ela inibiu genes relacionados à degradação tecidual, sugerindo, então, um efeito regenerador. Ela tem como principal ativo o fitol, portanto, ela apresenta propriedades anti-inflamatórias. Esse conjunto de evidências indica, né, um forte potencial terapêutico, principalmente nas cicatrizações tópicas. Então, nossa proposta, e que é o que a gente quer continuar pesquisando, pode tanto desenvolver um cosmético funcional, um creme regenerador natural para pele e pele sensível por diabetes, ou um fitoterápico com indicação terapêutica na linha de cicatrizantes adjuvantes. Uma análise de mercado, a gente tem mercado global de úlceras de pé diabético estimado em 2 bilhões em 2024, e a projeção de crescimento anual em torno de 7,9% até 2030. O Sistema Único de Saúde internou quase 140 mil pessoas em 2024, gastou quase mais de 130 milhões neste ano, e quando a gente associa a busca com diabetes mellitus e lesões de pele, os custos vai a quase 250 milhões de reais pelo Sistema Único de Saúde no ano passado. Então, a demanda está aumentando, né, principalmente pelo envelhecimento populacional, que dá mais propensão a essas infecções, e a maioria dessas lesões está relacionada à faixa etária de 50 a 59 e as mortes de 70 a 79. Então, a gente busca parceria para desenvolvimento das próximas etapas do estudo, que então envolvem a formulação, que é o desenvolvimento farmacotécnico com forma farmacêutica, estabilidade pH e recipientes, a avaliação de penetração dérmica e liberação controlada, os ensaios pré-clínicos adicionais, testes in vivo com modelo de ferida diabética, a avaliação toxicológica tópica de irritabilidade, sensibilidade e toxicidade térmica aguda e subcrônica, e os ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Então, a gente quer proteger e licenciar uma tecnologia. Ficou superposta ali a nossa equipe,
Tapei a Fernanda, não tapei, estava certinho, ele na hora que salvou ficou para lá. As fotos da nossa equipe, o e-mail de contato, a gente está à disposição para conversar sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, convidamos todos e todas a se dirigirem ao espaço ao lado para o momento do nosso coffee break. Voltamos em 15 minutos.